Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e ontem eu acabei enviando dois vídeos, duas mensagens no YouTube aí, eu não sei se alguém percebeu, tá bom? E também foi fora de horário. O que aconteceu ontem? Bom, eu gravei um vídeo para mandar, né, a mensagem do Vem e Segue, e eu coloquei para enviar ali no YouTube, né? Eu coloco para carregar para 3 horas da manhã ali, ele entra, né, para as pessoas assistir, para quem vai trabalhar cedo. Então eu coloco nesse horário. E aí, quando eu vi, o vídeo não estava enviando. Aí eu falei, nossa, não foi. Será que o problema é a mensagem, o vídeo, né? Eu peguei e gravei outra mensagem e enviei. Aí ficou as duas rodando ali, não ia. Aí quando eu fui perceber, a internet estava muito lenta. Aí eu fui observar, eu não tinha apagado a internet. E aí foi reduzida, né, a velocidade da internet. Eu não paguei não por falta de dinheiro, esquecimento mesmo, né? Acabou passando batido ali, eu não paguei. E aí ficou ruim, aí eu falei, nossa, e agora? Eu tenho que enviar esse vídeo. Foi de manhã, aí já era para ter enviado o vídeo, não foi. Eu fui até a casa do meu amigo ali, que tem a internet melhor, eu peguei e consegui enviar, né? Só que o que aconteceu? Eu não percebi que os dois vídeos foi enviado. Aí quando eu fui observar mais tarde, tinha visualização em um vídeo e visualização no outro vídeo. Aí eu falei, nossa, vou tirar um vídeo, né? Mas qual que eu vou tirar? Aí eu observei os dois vídeos, assisti a mensagem e observei que nenhum eu falei sobre habituado a nadar em águas profundas, né? E no outro eu não tinha falado esse detalhe. Falei, então vou ficar com esse aqui que tá melhor. Tá bom? Então não sei se o que você assistiu aí, ou ouviu a mensagem, estava falando sobre as águas profundas ali. Então, eu peguei e deletei um vídeo. Aí depois eu percebi, nossa, perdi as mensagens, porque tinha mensagens, né, que as pessoas tinham visto ali, enviado. Então eu acabei perdendo. Se você quiser enviar de novo ali, ver se você assistiu o vídeo certo, só ir lá no canal, tá bom? Aqui Escola Dominical Brasil, entra lá e vê se você assistiu o vídeo certo aí, tá bom? Mas ontem eu fiquei brincando ainda com a minha esposa várias vezes, né, sobre a mensagem do vídeo de ontem. Eu falava pra ela assim, me agarra e me chama de eletricista, né? Fiquei brincando assim com ela. E uma das mensagens que eu recebi aqui no YouTube é da irmã Aparecida Ribeiro. Não sei se foi por conta de eu ter enviado a mensagem do Vem Segue mais tarde, porque tem gente que acompanha cedo, né? E aí eu não sei se é o caso dela, que ela acabou tendo que assistir mais tarde. Ela escreveu assim: Vanderlei, vi sua aula que estava fazendo falta. E uma falta enorme, acostumado tanto e não consigo mais ficar sem elas. Obrigado por tudo, até amanhã. Né? Então ela estava falando que ela assistiu a aula mais tarde, né? Ou seja, talvez ela tenha tentado assistir cedo, não tinha sido enviado o vídeo. Outras pessoas mandou mensagem para mim, falando, cadê o vídeo, né? O que aconteceu ali, né? Mandaram mensagem para mim avisando, mas já tá tudo certo, tá bom? Depois você só verifica lá se você assistiu o vídeo certo, a mensagem certa. Obrigado, Aparecida Ribeiro, pela mensagem que você mandou aqui, tá bom? Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Vou compartilhar com vocês a seção 128, versículos 5, 6 e 7. Não vou ler todos esses versículos aqui, apenas algumas partes. Vou deixar na descrição do meu vídeo aqui o restante do versículo com a explicação, né, que o Joseph Smith deu. Essa seção aqui, 128, também é uma epístola, uma carta que Joseph Smith ele está explicando sobre essa doutrina, né, de batismo pelos mortos, batismo vicário, tá bom? Então, algumas religiões acreditam, né, e eu já até vi vídeos no YouTube falando que a gente baseia essa doutrina de batismo pelos mortos em um único versículo na Bíblia, dizendo lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29. Mas aqui Joseph Smith citou vários versículos e não citou, né, 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, ele não citou. Então, quando você entende a doutrina, você consegue observar em outras escrituras como tem fundamento essa doutrina, como Deus ele quer salvar toda a humanidade. Tá bom? E aí eu vou compartilhar sobre... Talvez eu traga essa semana algumas escrituras que ele não compartilhou, mas que fazem, né, nos ajuda a entender melhor essa doutrina essa semana. Tá bom? Vamos lá para o versículo aqui, né? Ele diz assim, ó, talvez pensais que essa ordem das coisas seja muito minuciosa, né? Ele compartilhou vários versículos ali sendo minucioso, mas quero dizer-vos que, apesar
da resposta e a vontade de Deus, segundo a ordenança e preparação que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo para a salvação dos que morressem sem o conhecimento do Evangelho. Então ele está falando aqui dessa ordem, né, que Deus ele preparou um meio para salvar até mesmo aqueles que morreram sem o conhecimento do Evangelho. E ele continua dizendo: e ainda mais, quero que vos lembrais de que João o Revelador estava meditando sobre esse mesmo assunto em relação aos mortos, quando o recebeu conforme registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E aí ele vai ler o versículo aqui, e no versículo 7 aqui ele faz a explicação desse versículo. Você pode ir lá depois e ler no versículo 7 ou na descrição do vídeo aí. Só apertar, você pode ir acompanhando a explicação. Eu vou explicar conforme minhas próprias palavras, tá bom? Eu vou lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que diz assim. Ele fala que o apóstolo João estava meditando sobre aqueles que morreram sem o conhecimento do Evangelho, sobre a salvação dos mortos. Ele diz assim, Apocalipse 20, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, ou seja, todos os que morreram, João ele viu, e estavam diante de Deus. Ou seja, aqui ele está citando já que eles estavam diante de Deus porque era o julgamento final. Todas as pessoas vão ser julgadas por Deus, tá bom? Ou seja, por isso que ele cita os mortos grandes e pequenos, Então, tanto um mendigo como uma pessoa milionária vai ser julgado. Todos nós vamos nos encontrar no tribunal de Deus. E aí ele cita o seguinte aqui, que todos vão estar perante Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. Então ele fala que abriu-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Que livro é esse da vida, tá bom? O livro da vida é o livro na qual contém registrado o nome de todas as pessoas que serão salvas. Bom, deixa eu explicar aqui, senão a pessoa pensa que está determinado já isso, tá bom? Quando você nasce, aqui, por ter aceitado o plano, você já tem o seu nome registrado no livro da vida. Então você já tem a salvação garantida. Só que a salvação que Jesus Cristo está mencionando, é a salvação dos 3 graus de glória, tá bom? Ou seja, tanto o reino celestial, o reino terrestrial e o reino celestial. Tudo isso é salvação. Todos esses reinos são reinos de glória. Então todas as pessoas que nascem, já guardaram seu primeiro estado, eles recebem um acréscimo de glória, tá bom? Eles recebem a salvação, porque o nome deles já está no livro da vida. O que acontece para que um nome da pessoa seja riscado do livro da vida? Na própria Bíblia, no Novo Testamento, em outras escrituras também menciona sobre 2 pecados imperdoáveis, tá bom? Se você comete um desses 2 pecados imperdoáveis, o seu nome é riscado do livro da vida, tá bom? Você perde ali essa salvação a qual o Senhor está falando. Então o livro da vida é esse que vai conter a salvação para todas as pessoas. Deus ele quer conceder essa salvação a todas as pessoas, tá bom? Então seja no reino celestial, terrestrial, celestial, todos esses reinos é reino de salvação e o seu nome já está registrado. Então eu posso até dizer de uma maneira assim, para você ser salvo você não precisa praticamente fazer nada, só nascer e não fazer algo que vai riscar o seu nome ali do livro da vida. O que risca o nome do livro da vida? De acordo com as escrituras, é cometer ali assassinato, derramar sangue inocente. E o outro pecado é negar o Espírito Santo, mas não é na forma de que nós conhecemos assim, de negar o Espírito Santo no sentido de o Espírito Santo dar uma impressão para você e você não seguir. Esse não é negar o Espírito Santo, é conhecer a Jesus Cristo e negar Ele como seu Salvador. Mas esse é um conhecimento perfeito. Hoje em dia nós não poderíamos conseguir cometer esse pecado. Seria como você olhar para o sol brilhando no seu rosto, você poder morar no sol, tocar no sol e dizer o sol não existe, Então seria conhecer perfeitamente o Salvador Jesus Cristo e recusar Ele como seu Salvador. Claro, se a salvação vem por meio da expiação de Jesus Cristo e você recusa Jesus Cristo como seu Salvador, então não tem como você ser salvo. E no juízo final, Jesus Cristo vai estar lá, então
somente quem negar realmente, né, Jesus Cristo não vai poder ter essa salvação, o nome vai ter que ser riscado, tá bom? Mas eu já me alonguei aqui nesse assunto, né? Vamos lá, ele continuou falando aqui, né, sobre Apocalipse 20, versículo 12. Então eu expliquei aqui o livro da vida, e ele falou: e abriu-se outro livro, que é o da vida, o que eu expliquei, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Então ele está falando dos primeiros livros aqui. Quando ele diz que abriu os livros, né, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras, o que livro é esse? Esse livro são registros de ordenanças que são feitas aqui na Terra. Essas ordenanças são criadas um registro aqui na Terra, tá bom? Ou seja, a pessoa foi batizada, faz-se um registro. A pessoa foi batizada, tia tal pessoa batizou, essa pessoa, a ordenança foi feita por tal pessoa. Então isso é um registro, né? Ou seja, toda a ordenança é feita um registro. É feito um registro sobre a ordenança do batismo, de receber o Espírito Santo, do sacerdócio, quando o homem recebe o sacerdócio é feito um registro. Quando você vai ao templo e faz convênio com o Senhor, é feito um registro. Então aqui, esses dois livros, né, eles são feitos o registro aqui na terra e são registrados no céu. É um poder selador, né? O que é registrado na terra é registrado no céu. Então quando fala sobre esses outros livros, que os mortos foram julgados segundo esses livros, é segundo as obras que eles fizeram aqui, segundo esses registros. Então por isso nós fazemos, né, o batismo vicário, o batismo aí pelos que já morreram, porque eles precisam dessas ordenanças também para ser salvos, como Jesus Cristo ensinou, né? Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa é a explicação aqui, né, de Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Tem uma parte do discurso aqui da conferência de outubro de 2019, bem interessante aqui, do Dallin H. Oaks. Eu peguei um trechinho aqui, ó, diz assim, ó: e o mais importante é que a revelação moderna ensina que a obra de salvação continua no mundo espiritual. E embora sejamos alertados de não deixar o arrependimento para depois da mortalidade, aprendemos que é possível que algum arrependimento aconteça lá. Então nós aprendemos, né, que este é o momento, essa é a vida de nós nos prepararmos para encontrar Deus. E nós fazemos essa ordenança, mas nós não sabemos que tipo de, até que grau, né, de arrependimento a pessoa pode ter no mundo espiritual, tá bom? Mas eles podem aceitar o evangelho e se arrepender de certas condições. Mas conforme o presidente Dallin H. Oaks aqui falou, né, nós não sabemos que tipo de arrependimento existe lá, até qual grau, né, eles conseguem se arrepender, tá bom? E a respeito desse arrependimento, ele citou aqui Doutrina e Convênio 138, versículo 58, diz assim: e os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus, ou seja, por meio dos batismos, por meio das ordenanças dentro do templo, aqueles que se arrependeram, eles precisam também ser batizados. Ou seja, uma pessoa não pode simplesmente, né, vou falar dos vivos, né, simplesmente guardar os mandamentos e vai ser assim poder entrar no reino de Deus. Eu estou falando aqui já do reino celestial, morar com Deus e Jesus Cristo, tá bom? E porque ele precisa da ordenança do batismo. Ninguém que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele falou, mesmo que ele se arrependa, ele precisa da ordenança. E é essas ordenanças que nós fazemos na casa do Senhor. Bom, lembrando aqui, né, que o arrependimento lá no mundo espiritual, isso aqui já é palavra minha, tá bom? É o que eu penso. Que talvez seja bem mais difícil do que aqui. Por exemplo, você tem vícios aqui, aí você fala, quando eu morrer lá eu não vou estar usando certa substância, então vai ser mais fácil para mim. Mas o vício, ele acaba incorporando em seu espírito também, né? Porque cria hábito, cria costume, desejo, e tudo isso a carne passa para o espírito também. Então eu acredito que no mundo espiritual também a pessoa tem que largar o vício, embora não tenha a substância lá para usar. Ou seja, vai ser mais difícil ainda, porque ela tem que largar o desejo,
né, daquela substância que ela vai sentir falta. Inclusive, as pessoas que estão no mundo do espírito, se não houvesse a ressurreição, as escrituras citam que é como uma prisão. O espírito sem o corpo é como se fosse uma prisão. É como se fosse você estivesse em cativeiro. Nas escrituras é citado dessa maneira. Lembrando também, uma base que eu uso aí sobre porque eu acho que lá é mais difícil do que aqui, né, o arrependimento. Olha, aqui se você conhece uma pessoa, né, os missionários estão ensinando uma pessoa, eles levam na capela ali, conhecem a igreja, ensinam as palestras e rapidamente, eu acho que em 2 semanas ali, uma semana, você consegue ali já preparar uma pessoa para ser batizado. Então é coisa rápida, né? Mas após o falecimento, você já parou para pensar? Uma pessoa que faleceu, ele só pode ser batizado depois de 1 ano, que completou 1 ano de falecimento. Eu não sei a resposta por que isso, mas eu acredito que lá, de qualquer maneira, lá é mais difícil o grau de arrependimento, tá bom? Conforme citou aqui o Dallin H. Oaks, né, nós não conhecemos o possível, né? Eu vou pegar as palavras dele aqui de novo para mim não ficar falando por mim mesmo aqui, ó. Aprendemos que é possível que algum arrependimento aconteça lá, né? Mas nós somos incentivados e aprendemos que devemos nos arrepender aqui, como diz aqui em Alma 34:32, pois eis que esta vida é o tempo para os homens preparar-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia dos homens executarem os seus labores. E Alma fala lá em Alma 13:27, o último versículo que eu vou ler. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos a minhas palavras, e abandonei os vossos pecados, e não procrastinei o dia de vosso arrependimento. Então está bem claro aqui o que nós devemos fazer. Esta vida é o tempo de nós nos prepararmos para encontrar Deus. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, falando dessa importância de nós realizarmos a ordenança pelas pessoas que já se foram, tá bom? Deixa o julgamento para o Senhor. Nós não temos que julgar se a pessoa era boa ou era mal, tá bom? A nossa parte é fazer a obra. O julgamento é do Senhor. Ele não passou essa responsabilidade para nós. Então façamos alegremente aí a nossa parte. Eu deixo essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.